dava-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e lhe disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul. E os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós queremos te pedir que o Senhor possa trazer-nos revelação, Deus. Nós não temos a intenção de reunirmos aqui simplesmente para ouvir algo de alguém. Nós queremos que o Teu Espírito nos ministre, que o Teu Espírito nos ensine, que o Teu Espírito edifique as nossas vidas, que o Senhor possa encontrar nessa noite aqui liberdade para falar conosco, liberdade para nos ensinar, liberdade para nos transformar, Pai. Que o Senhor possa encontrar nesse lugar, em cada pessoa que aqui está, um coração rendido ao Senhor para aprender a Tua palavra. Não aprender com conceitos humanos, mas para ter revelação daquilo que o Senhor tem para fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, deixa eu te contar o contexto aqui. Quantos estão lendo o livro aqui? Glória a Deus. Sabe que nesse contexto que nós lemos agora, o povo de Israel tinha saído do Egito, e mais ou menos 1 ano e 9 meses eles passaram no deserto e chegaram agora às portas de Canaã. Então Moisés separou 12 homens, 12 espias, para eles poderem olhar a terra. E Deus falou para eles irem e olharem, falou: vão lá e olhem a terra. Moisés pediu para que eles olhassem a terra e vissem o que ele tinha. E aí entra naquilo que nós lemos. Eles foram, olharam, 10 espias voltaram e, resumidamente falando, eles disseram: esquece, não tem como entrar. A terra tem gigantes, tem cidades fortificadas, a terra é boa, a terra é aquilo que Deus falou que era, mas nós não temos como vencer aqueles moradores da terra. Esquece. Mas 2 homens, Josué e Caleb, foram contra isso. Falaram: não, acho que não, eu acho que dá para entrar. Dá para Deus, se Deus for com nós não formos rebeldes, se nós agradarmos a Deus, nós vamos entrar na terra que Deus prometeu para nós. Sabe? E aí, ouvindo essas duas linhas, essas duas visões que houveram sobre a terra, dos 10 espias de Josué e Caleb, o que aconteceu? O povo começou a chorar, o povo começou a murmurar, o povo começou a infamar a terra. E então Deus disse, resumidamente falando também: vocês não vão entrar na terra. E o que se você ler o livro, você vai ver, e nós vamos decorrer sobre algumas coisas. Por que eles não entraram na terra? Porque quando eles saíram do Egito, eles tinham uma mentalidade de escravos. Com qual mentalidade? Por que vocês acham que eles chegaram lá e disseram que não iam conseguir? Você já viu escravo ser treinado para lutar? Talvez você nunca viu escravo, né? Quando já estudaram na história sobre a escravidão? Glória a Deus, temos gente que estuda aqui, amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Escravo não era treinado para lutar. Escravo era treinado para trabalhar. Escravo era treinado para simplesmente
cumprir o serviço dele. Porque se eles treinassem o povo para lutar, o que a escravidão ia acontecer? Eles iam matar os seus senhores. Não existiria escravidão, sim ou não? E esse povo não era treinado também. Eles tinham saído da escravidão. Chegaram lá com a mentalidade de escravos. O que Deus fez foi deixar eles 1 ano e 9 meses aproximadamente, para que a mentalidade deles fosse formada da forma que Deus queria que fosse. Para que eles tivessem uma mudança de mentalidade. Para que eles tivessem uma outra visão. Sabe, Deus colocou eles ali 1 ano. Deus fez coisas poderosíssimas no deserto. Deus alimentou com pão que caía do céu. Uma coluna de fogo ia à noite guiando eles. Uma coluna de nuvem ia guiando eles durante o dia. Então eles experimentaram coisas que deveriam, numa lógica humana mínima, mudar aquilo que eles pensavam sobre Deus. E quando eles chegaram lá, eles viram. Hoje de manhã eu compartilhava com os líderes aqui. E tem algo que é muito interessante, porque eles chegaram lá e viram o quê? Os gigantes. Sim ou não? Mas sabe quem eram os gigantes daquela época? Se você for pensar em gigantes, a maior nação que existia era o Egito. A maior nação que existia naquela época, em questão de poder, talvez político, econômico, do exército, era o Egito. E o que Deus fez com o exército do Egito? Afogou todo mundo de uma vez só, para livrar eles da mão dos egípcios. Já leu essa história alguma vez? Amém ou não amém? Presta atenção, então, eles chegaram lá e começaram a olhar para os gigantes em vez de crer naquilo que Deus tinha para fazer. Em vez de simplesmente falar, não importa quem está aí, nós vamos entrar na terra. Amém? A nossa mentalidade, fala para o seu irmão, a sua mentalidade determina até onde você vai em Deus. Isso é uma realidade. Se você enxergar algo, você não pode ir além daquilo. Se você tem uma mentalidade formada em algo, você não pode andar por outro caminho. A sua mentalidade determina por onde você anda em Deus. E aquele povo tinha uma mentalidade ainda escrava. Uma mentalidade ainda doentia. Eles ainda não podiam ser livres. Sabe, Deus disse que eles iam entrar na terra. Aumenta o retorno aqui um pouquinho para mim, por favor. Deus falou, vocês vão entrar na terra. E a terra é boa. A terra mana leite e mel. A terra de Canaã é o que eu tenho de melhor de terra para dar para vocês. Qual é a melhor terra que Deus pode dar para você? Não é uma horta. Não é um cantinho para você plantar, nem é um trabalho. Qual que é a melhor coisa que Deus está fazendo por você? É transformando a sua vida. Consegue entender isso? Porque dinheiro, você tem hoje, amanhã você não tem. Tem um dia que você tem muito dinheiro e um dia você não tem nada. E mesmo quando você tem muito, muitos têm muito e vivem vida miseráveis, mesmo com muito dinheiro. Saúde é uma coisa também muito relativa. Você pode ter, não ter. Mas a transformação, presta atenção, que Deus está fazendo na sua alma, é aquilo que vai perdurar para a eternidade. A transformação que Deus está fazendo em você, vai com você para Ele. Amém? Por isso você tem que aceitar a transformação de Deus. Naquela época, o que Deus tinha para dar era uma terra. Hoje, o que Deus tem para te dar, como plenitude, como o total avanço da sua vida cristã, é a transformação que Deus está fazendo na sua alma. Amém? Amém ou não amém? Sabe, meu querido, sem que a sua alma seja transformada, você não pode experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Você pode até tentar, você pode até achar que o melhor é Deus te prosperar, é Deus te curar, é Deus. Isso são coisas muito boas, Deus vai fazer.
Mas a principal coisa que Deus pode fazer por você, e Ele está fazendo, é a transformação da sua alma. Essa é a sua Canaã. Esse tem que ser o seu alvo. Isso tem que ser o seu alvo de vida cristã. Ser transformado de glória em glória, até a estatura do varão perfeito que é Cristo. Isso tem que ser o seu alvo. Entende? Muitas coisas entram para que esse alvo seja cumprido. Mas o seu alvo tem que ser este: ser transformado por Deus. É por isso que nesses dias nós estamos jejuando, lendo um livro, e teremos uma conferência para falar sobre transformação da nossa alma. Amém? Você crê que isso é poderoso? Então fala para o seu irmão, você não pode perder a leitura do livro, o jejum, e olha bem no olho dele e fala, muito menos a conferência. Amém? Ou não amém? Sabe, meu querido, o que é uma alma, o que é uma mentalidade ainda escrava? O pastor Wilson estava contando hoje, eu achei algo muito interessante. Ele falou que o irmão dele, o pastor Labieno, alguém conhece o pastor Labieno? Pouca gente. Ele é missionário lá na África. E ele estava contando que em Moçambique, quando era uma colônia de portugueses, e chegou um tempo, houve uma guerra e os portugueses foram expulsos de lá. Então, aquele povo de Moçambique, que vivia em lugares afastados, em talvez casas de barro ainda, como tribos indígenas, podemos dizer. Aquele povo, eles vieram para a cidade onde estavam os portugueses. E eles começaram a viver ali. Só que eles vieram para viver digamos assim, né, na elite daquele tempo, no lugar mais desenvolvido, se é que eu posso dizer. Mas eles mesmos não tinham mudado mentalidade para viver naquele lugar. Eles tinham uma mentalidade do campo, uma mentalidade de viver ainda como tribos, nos lugares afastados. E ele conta que aquele povo, eles vieram morar ali, eles entraram nos prédios onde moravam os portugueses e, por causa da sua mentalidade, eles não desfrutavam de coisas que tinham ali. Por exemplo, eles não sabiam usar o vaso sanitário. O pastor conta que chegando lá num desses prédios, em volta do prédio todo, ele era cheio de dejetos humanos. Não quero falar a palavra porque talvez tenha gente que vai ficar, ai credo, ai que nojo, mas era cocô. É a verdade. Estava lá. Por que era cheio em volta dos prédios? Porque eles não sabiam usar. Então, quando eles tinham vontade, simplesmente iam na janela e faziam. Outra coisa que eles faziam é porque o chão lá era de taco. Não sei, na casa da minha mãe tem taco ainda, né? Não sei se tem a casa de alguém aqui que tem aqueles tacos quadradinhos. De madeira. E para comer, o que eles faziam? Eles falavam, vamos comer. Eles pegavam os tacos que traziam conforto, traziam beleza, então colocavam fogo nos tacos para poder cozinhar. Mas por quê? Por quê, Adriano? Porque eles não tinham a mentalidade de viver ali. Eles ainda não tinham criado essa mentalidade. Sabe, nós também, de certa forma, num certo nível, somos assim. Nós estávamos lá no mundo. E tínhamos uma mentalidade mundana, totalmente destruída pelo diabo, totalmente esquisita, totalmente deturpada. Nossa alma, como você leu aí no livro, em nome de Jesus, ela estava totalmente desfigurada, totalmente esquisita. E aí Deus fez o quê? Deus nos salvou, transformou. Ele está no processo de renovar a sua mentalidade. E aí o que acontece? Assim como eu falei para você que os moçambicanos não tinham aprendido a usar o vaso sanitário, você fez, credo. Fez ou não fez assim? Assim é quando talvez os anjos olham quando você faz uma carnalidade. Cidadão do céu,
nascido de novo, agora habitação do Espírito Santo, vai lá e faz uma desgraça na sua vida. Aí os anjos olham e falam: ai, credo, aquele lá ainda não conseguiu mudar de vida, olha lá, olha o que ele está fazendo. Assim como nós falamos, talvez é assim que eles falam. Diferente dos moçambicanos, que não tiveram o tempo de aprender, fala para o seu irmão do lado: você está aqui para aprender, para ser treinado a ser um cidadão dos céus. Amém? Ou não amém? Deus está fazendo um processo. Qual que é o processo? No dia que você aceita o Senhor Jesus, inicia-se um processo. Qual é esse processo? É Deus tirar o Egito de dentro de você. O Egito simboliza o mundo. Simboliza o mundanismo, as coisas desse mundo. O processo é Deus tirar o mundo de dentro de você e colocar a cidadania do céu dentro de você. Esse é o processo que Deus está fazendo. Amém? Ou não amém? Esse é o processo da transformação da sua alma. Agora, para transformar a sua alma, assim como aquele povo chegou lá em Canaã, e nosso Canaã é a nossa alma transformada. Amém? Assim como o povo chegou em Canaã, eles viram 3 inimigos. Existem também 3 inimigos para que a sua alma seja transformada. Um deles, você já começou a ler, que são as nações estranhas. Amém? Já leram, já? Sim ou não? Sabe, para que a sua alma seja transformada, você vai ter que vencer esses 3 inimigos em 3 etapas diferentes. São 3 inimigos que estão aí plantados na sua alma. Foram plantados quando? Enquanto você estava no mundo. Sabe o que acontece? Presta atenção aqui. Um dia, Abraão estava andando e Deus prometeu para ele. Falou: eu vou te dar uma terra por herança. Eu vou te dar a terra de Canaã é sua. A sua descendência vai habitar essa terra. E o que acontece? Aconteceu que muitos anos se passaram. Enquanto esses muitos anos se passaram, as nações, ou seja, o povo que não era o povo de Deus, eles tomaram conta da terra que foi prometida a Abraão. Consegue entender isso? Você está me acompanhando nessa noite, sim ou não? Então o que aconteceu? Nesses muitos anos as terras foram tomadas. E agora, Deus colocou eles à porta e falou: ó, chegou a hora de vocês tomarem as terras, que são suas, que eu vou dar para vocês por herança. Eu prometi a Abraão e vocês vão entrar lá. Então o povo chegou lá e eles se depararam com quem? Com os inimigos. Esses 3 inimigos são as nações, os gigantes e as cidades fortificadas. E o que aconteceu? Eles, enquanto estavam espiando, identificaram 3 inimigos. A sua vida é mais ou menos assim. Deus te criou para algo. Que algo? Para ter uma vida em abundância. Para ter uma vida plena. Deus te criou para ter comunhão com Ele. Deus te criou para ser parecido com Cristo. Amém? Só que enquanto você estava no mundo, o diabo colocou 3 inimigos seus aí dentro da sua alma. Que são simbolizados pelas nações, pelos gigantes e pelas cidades fortificadas. Na sua alma também tem esses 3 inimigos. E agora, Adriano? Agora é o tempo de você vencer esses inimigos. Agora é o tempo de você quebrar, de você romper com algumas coisas, para que a sua alma continue no processo de transformação. Amém? Ou não amém? Primeiro desses 3 inimigos, as nações. As nações estranhas, que não eram o povo de Deus. E o que são
O que simboliza essas nações dentro da nossa alma? Simboliza conceitos que o mundo tem, que foram empregados dentro de você. Verdades que o mundo prega como verdade e que você aceitou também como verdade. São coisas que não procedem de Deus, mas o mundo diz, é verdade, é assim mesmo, é assim que tem que ser, é assim que acontece, é assim que é. E você associa isso como uma verdade para você. Você toma isso como um conceito para você. Você acaba crendo que aquilo ali também é verdade. Deus criou, Deus que instituiu, mas o mundo veio e deturpou. E você, por não conhecer talvez o de Deus, comprou a verdade do mundo. Tipo o quê? Tipo a família. Quem criou a família? Quem criou a família? Agora, vamos avaliar. Qual é o conceito de família que o mundo tem? É o mesmo que Deus criou? Não mesmo? Tem certeza? Sim ou não? Só um tanto de gente está falando, sim ou não? Presta atenção, Deus criou o conceito de família. O que era o conceito de família? É um lugar onde existe o pai, a mãe e os filhos. É um lugar onde o pai, juntamente com a mãe e os filhos, estão protegidos, estão inseridos em algo. Algo que vai os proteger, algo que serve para guiar, onde os filhos estão ali para aprender, onde os filhos estão para crescer ali conhecendo o amor do pai, o amor da mãe, conhecendo ali o que é ser homem ou uma mulher de verdade, conhecendo ali os princípios da vida. É um lugar onde deveria haver proteção para os filhos. Só que o mundo deturpou isso. A família é um dos lugares onde mais os filhos têm a alma machucada. Onde mais eles são hoje, em suas identidades, são atacadas. Onde mais a criança deveria ser investida, ser protegida. Hoje ela é destruída e atacada. Se você não crê nisso, pergunte para qualquer líder de célula de kids aqui, que cuidam de crianças. Fala, como que é as crianças de 7, 6, 5, 9 anos que chegam na célula? Como que eles são? Como que eles veem os pais? Muitos chegam, às vezes, espancados pelos pais. Muitos chegam sem que tenham pais que acreditam neles. Muitos chegam destruídos. Por quê? Pelos seus familiares. Gente que deveria proteger, destrói. E aí você compra esse conceito. Você estava no mundo, comprou. Não, família é assim mesmo. É assim, é isso. Quer outro exemplo? Trabalho. Quem criou o trabalho? Quem criou o trabalho? Você está com medo de dizer que foi Deus porque você tem que trabalhar, é isso? Não precisa ficar com medo não, e você tem que trabalhar sim. Foi Deus. O que Deus fez? A palavra de Deus diz que Deus criou Adão e Eva, e Deus colocou Adão ali no jardim, para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse trabalhar com aquilo que Deus tinha dado para ele. Só que avalia, quando Deus criou o trabalho, Ele colocou Adão num lugar chamado Jardim do Éden, que significa jardim de delícias. O trabalho deveria ser algo prazeroso, algo que Adão ia fazer e ter prazer naquilo. Não precisa nem levantar a mão, mas quantos têm prazer no seu trabalho? Talvez a minoria levanta todo dia e fala, eu vou trabalhar. Que legal. Hoje é um dia de trabalho, acordei 5 horas da manhã, vou pegar o ônibus lotado, e eu vou estar, meu chefe vai estar lá, rapaz. Olha que coisa boa, meu chefe, eu estou com uma saudade dele. É isso, e vai ter aquela cobrança, e tem que fazer aquele negócio, mas é isso aí, que legal. Não é assim. A grande maioria fala, meu Deus. Não, trabalhar de novo não. Por quê? Porque o mundo deturpou. E eu vou dizer que existe um nível muito pior.
O trabalho deveria ser algo para te sustentar. Mas existem muitos que são escravizados pelo trabalho. Muitos que o trabalho domina a vida dele. Entende? Eu vou de carona com o meu chefe trabalhar. Eu vou de carona com ele, às vezes eu volto. E teve um dia que eu estava falando para ele assim, que eu vou ser pastor um dia. E eu vou ganhar muito menos do que eu ganho. Ele não conseguiu entender isso. Ele falou, mas você vai ganhar quanto? Eu falei, olha, eu não vou dizer quanto, porque eu também não sei. Mas é muito menos do que eu ganho hoje. Ele falou, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, porque dinheiro não é tudo. Ele falou, mas não sabe quando engasga um negócio na garganta? Mas como é que você vai viver com isso? Eu falei, não sei como eu vou viver com isso. Deus vai fazer. Por quê? Porque a visão dele é, eu tenho que trabalhar para ganhar muito dinheiro para ser feliz. Eu tenho que trabalhar, porque é isso, trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Muitos largam a família para poder trabalhar. Muitos largam a igreja para poder trabalhar. Liderando a rede de jovens, eu já vi dezenas de jovens saírem da igreja por causa de trabalhos de domingo a domingo. Porque estavam desesperados. Por quê? Porque o mundo colocou esse conceito dentro dele. O mundo colocou isso. Amém? Ou não amém? Tem gente que, não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi isso muitas vezes. Tem gente que fala assim, a igreja faz lavagem cerebral nas pessoas. Alguém já ouviu isso? Mas eu quero dizer para você que se lavagem cerebral é limpar os conceitos do mundo e colocar conceitos de Deus, nós fazemos lavagem cerebral sim. Por quê? Porque a pessoa chega com uma mente esquisita, um monte de coisa doentia. E aí o que nós fazemos? Arranca tudo isso aí, ó. Tudo que o diabo plantou, tudo que o inferno colocou, tudo que o mundo está te dando, arranca isso aí. E começa a colocar as coisas que Deus tem para você. Se isso é lavagem cerebral, eu tenho que te contar que hoje, nesse momento, seu cérebro está sendo lavado pelo sangue de Jesus. Pela palavra de Deus, amém? Mas não fica preocupado com isso não, porque você está sendo, na verdade, transformado pela palavra de Deus. Amém? São conceitos, os primeiros inimigos que nós temos que vencer. Para que a nossa alma seja transformada, fala para o seu irmão, são conceitos mundanos. Que existem em mim e em você. Como que a gente vence isso? Como que a gente vence isso? A gente vence isso aprendendo os conceitos de Deus. Nós estamos fazendo os cursos aqui. Sabe o que acontece lá no curso? Eu vou te contar. O seu professor entra lá, ele começa a implantar em você, ele começa a falar para você conceitos de Deus. Conceitos da palavra de Deus. Ele começa a falar, olha, é isso, a palavra de Deus diz isso. Você, na verdade, pensa que é assim, mas não, é assim. Porque lá na Bíblia, e você vai comprando esses conceitos novos. Você vai vendo que os conceitos de Deus, eles são muito maiores que os conceitos do mundo. E aí, conforme você compra isso, os seus conceitos são transformados. E as nações que estavam dentro da sua alma, elas vão sendo retiradas. Aquilo que estava dentro da sua alma, te prendendo, parando que você pudesse conquistar a sua Canaã. Ela vai caindo, vai saindo, vai ficando de lado. Por quê? Porque você vai aprendendo conceitos novos. Os conceitos de Deus. Amém? O segundo inimigo são gigantes. E o que são gigantes? Gigantes é algo que as nações produzem, ou seja, conceitos que foram colocados dentro de você, mas que você comprou tanto eles, que agora você tem prazer neles na carne. Como que é isso? A palavra de Deus diz que um gigante apareceu lá em Israel, quando Saul era rei, chamado Golias. E esse gigante representava os amalequitas, o povo que na Bíblia simboliza a carne. Esse gigante estava afrontando o exército de Israel. O que estava acontecendo? Estava acontecendo uma guerra. Mas quando aquele gigante apareceu, a guerra teve que parar. E a guerra ficou parada por 40 dias. Por que ficou parada?
Porque ninguém dava conta de enfrentar aquele gigante. Aquele gigante estava manifestado lá do lado da sua carne. Como assim, Adriano? Vou dar um exemplo. Sabe quando você ouve algo da palavra de Deus, e aí você até reconhece que verdadeiramente isso é de Deus. E aí quando talvez alguém fala para você, então, rapaz, abandone isso aí. Aí você fala, mas é tão legal. Mas é tão gostoso isso. Mas me dá tanto prazer, me dá tanta alegria, me dá tanta felicidade. Aí o que acontece? Você comprou um conceito. E ele está lá dentro da sua alma. E se tornou um gigante. Quer um exemplo? Roupa. Roupa é um exemplo. Por quê? A roupa foi feita para cobrir. Mas lá no mundo é pregado que a roupa foi feita para chamar atenção, para mostrar, para levar sensualidade, para que as pessoas te olhem e falem, olha só a roupa daquela fulana, daquele... Só que não é o conceito de Deus. E talvez alguém chegue para você e fale, irmã, uma outra irmã, né? Essa roupa aí não dá não. Aí você fala, que isso? Tão legal minha roupa. Que isso? Tão bonita. Olha só. Sabe o que é isso? É um gigante que está dentro de você. Quando mesmo sabendo a realidade, você ainda opta e aquilo que você faz, mesmo sabendo que não é assim. Deus não fez muito bem por aí, mas aquilo está dentro de você e você decide ficar com aquilo. Porque é legal, porque é gostoso, porque é bom, porque te traz alegria. Traz alegria. E o que os gigantes produzem? O que esses gigantes produzem? Presta atenção aqui, ó. Eles param a guerra da transformação da sua alma. Se você não rompe naquilo, se você não avança de derrubar aquele gigante, a sua alma ela para de ser transformada. Por conta de, às vezes, coisas pequenas. Mas que dentro de você te trazem aquele desejo. Eu conheci diversos jovens. Eu conheci um jovem, ele não está mais no nosso meio, mas ele converteu no nosso meio, e ele era um rapaz tão intenso, e ele vinha aqui, e no louvor ele quebrantava, chorava, gritava, e ele queria liderar, ele queria avançar, só que ele tinha um problema, ele tinha um gigante dentro dele. Ele não aguentava ver uma moça dando bola para ele, que ele ia lá e caía. Não aguentava, ele não aguentava. E aí o que aconteceu? Ele veio e cresceu, e aí veio uma moça e rebatou ele. Uma moça que ele conheceu no ônibus, ele saiu da igreja por causa dessa moça. E aí ele desapareceu um tempo, terminou com essa moça, voltou para a igreja. E aí ele veio, ficava aqui apaixonado, chorava e babava nos cultos e não sei o que, eu amo Deus. E aí o que aconteceu? Apareceu outra moça, ele desviou de novo. E aí, mas rapaz, ele vinha conversar comigo, falou, o que eu faço? Você tem que vencer o seu gigante. Você tem que romper com esse conceito. Não, mas eu estou tão apaixonado, mas é esse o problema, você tem que largar disso. Aí desviou de novo, e aí voltou de novo, e desviou de novo, e aí não voltou mais. Sabe qual que era o problema daquele jovem? Ele tinha um gigante dentro dele. Mesmo sabendo que aquilo ia levar ele para o buraco, ele estava apaixonado por aquela carência dele. Ele tinha um sentimento dentro dele que ele mantinha ali, ó. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. E aí qualquer moça que dava 2 picadas para ele, jogasse o cabelo, ele caía. Por quê? Porque ele mantinha isso dentro dele. Existem gigantes dentro de nós, que nós mantemos conosco. Presta atenção. Mas não brinca com eles não, porque eles estão aí para parar a sua vida. Eles estão aí para parar o seu crescimento, para parar o seu avanço. Você tem que se levantar para derrubar esses gigantes. E o que a gente faz com os gigantes, Adriano? Você investe tudo que você tem para derrubá-los. Investe tudo que você tem para que eles caiam em nome de Jesus. Sabe o que você pode fazer com o seu gigante? Eu vou te dar um conselho prático aqui. No final dessa reunião, procura o seu líder. Procura uma pessoa que você tem confiança. Fala, irmão, tem um gigante na minha vida, é esse. Eu não estou dando conta de vencer, mas eu vou conseguir com a sua ajuda, me ajuda. Você tem essa disposição?
Então faça isso, faça isso. Fala, me ajuda a vencer o meu gigante. Por quê, Adriano? Por quê? Sabe, o jogo aqui, a caminhada aqui é a sua vida. Existem 3 tipos de pessoas, num certo aspecto que eu quero falar. Existe aquele que não conhece o Senhor Jesus e ele desfruta do mundo. Ele desfruta das coisas do mundo. Presta atenção. Existem aqueles que conhecem o Senhor Jesus e desfrutam das bênçãos do Senhor. Mas existe uma terceira classe que é a pior vida que você podia ter. É conhecer o Senhor Jesus e não conseguir desfrutar da vida dele. Por quê? Porque você não consegue desfrutar de Deus, mas também não consegue desfrutar do mundo. Então você vive a pior vida que você poderia viver. Por quê, Adriano? Porque você não tem nem a abundância de Deus e nem a abundância do mundo. Consegue compreender isso? Você está no meio do jogo e ninguém passa a bola para você. Por quê? Porque você não vive nem para um lado, nem joga para um lado, nem joga para o outro. Você é o bandeirinha desse jogo. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Terceiro inimigo. São as cidades fortificadas. Sabe, o primeiro, vencer as nações, os conceitos, não é tão difícil. Por quê? Porque você vem para o curso, você aprende, você ouve, e você claramente vê que o padrão de Deus é melhor do que o padrão do mundo. Vencer os gigantes já exige mais um pouco de força, um pouco talvez de oração, de motivação. É um pouco mais difícil. Agora, vencer as fortalezas dentro da sua alma é aquilo que você tem que investir muito tempo. O que são essas fortalezas? Fortalezas são mentiras que o diabo ou o mundo conta para você, que você compra como verdades. São coisas que, muito mais do que, presta atenção em mim, está fora da palavra de Deus, muito mais do que simplesmente ser um conceito fora da palavra de Deus, ela está sendo dominada por um sentimento maligno. A junção disso torna você alguém que começa a enxergar uma mentira como se fosse uma verdade. Isso tem um nome de sofisma. O diabo, ele é um mestre em criar sofisma. Vou dar um exemplo para você. Eu cresci com a minha mãe me chamando de vagabundo. Minha mãe adorava me chamar de vagabundo. Eu ia visitar alguém, ela falava, aqui o vagabundo aqui, entra menino. Eu cresci com aquilo, eu achava, eu sou um vagabundo. Sabe o que aconteceu dentro de mim? Era isso. Eu não ia ser alguém que ia prosperar. Eu não ia ser alguém, aquilo era uma verdade, era uma realidade. Estava dentro de mim, estava incumbido. Se alguém falasse, rapaz, olha aqui, olha para mim, você tem chance de prosperar, você vai crescer financeiramente, você vai ser alguém que vai avançar. Eu falava, não sabe o que está falando, você não sabe quem eu sou. Por quê? Porque aquilo estava encrunhado dentro de mim de uma forma que para mim aquilo era uma verdade. Eu olhava e eu não conseguia ver outra coisa, senão aquilo que dentro de mim era uma realidade. Quais são os problemas da fortaleza? As fortalezas que que o diabo colocou na sua vida. Talvez jogando sentimentos com conceitos errados. Elas te impedem de conquistar a plenitude de Deus. Ah, mas eu tenho uma visão e essa é a minha visão, é a minha identidade. Você já viu gente falando isso? Falando, rapaz, olha aqui, esse jovem, que eu dei o exemplo há pouco, um dia ele veio para mim e falou, o que eu faço? Eu falei, cara, você quer ouvir? Tem certeza? Quero. Eu falei, então você vai tomar vergonha na sua cara. Você virou um prostituto. Você está indo, ficando com várias moças e vem aqui perguntar o que você quer que eu faça? Vai tomar vergonha na sua cara, rapaz. Você tem que tomar vergonha, você tem que enxergar que você está se vendendo no mundo. Você está ficando com qualquer moça que dá vazão para você. Ele falou, você tem razão, Adriano.
Eu falei, e aí? Ele falou, mas eu não consigo ver que isso é um problema. Sabe o que é? Não adianta. Não adianta você ficar falando, e gastando, e babando, e secando a boca. Não adianta. Por quê? Porque ele não enxerga como algo irreal. Para ele é uma verdade. Não, eu tô... Já viu aquele negócio, tipo, gente que diz, dinheiro traz felicidade. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais feliz eu sou. E a pessoa vive em função de ganhar dinheiro. Como que você tira isso da mente dela? Dificilmente você tira. Por quê? Porque foi criada uma fortaleza que o mundo colocou. Qual que é o conceito errado de que dinheiro é bom? A palavra de Deus diz que o dinheiro ou as riquezas é a raiz de todos os males. Então não pode ser bom. Agora presta atenção, esse conceito errado, motivado por um sentimento de conforto, de que a pessoa precisa de viajar, precisa de passear, precisa de gastar, precisa de usar a cor da moda, eu preciso usar um Nike Shox com 26 molas, eu preciso ter essa roupa de marca X, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Foi criado um conceito dentro dela, e agora nós temos que, nós não, né? O Espírito Santo de Deus tem que quebrar isso. Amém? Oh Deus, o tempo é muito curto, né? Até que horas, pastor? Acabou já? Mas eu fico feliz, pelo menos o pastor Wilson acabou perto disso também. Estou quase acabando com vocês. Amém? Mas e agora, Adriano? Os conceitos estão aí. As nações estão aí, os gigantes estão aí, as fortalezas estão aí na minha alma. O que eu faço? Eu sei que tem, o que eu faço? Existem 3 formas que você precisa agora de se enxergar. Você já se enxergou alguma vez? O que é se enxergar? É quando você está num lugar e todo mundo ri a hora que você chega. Todo mundo dá risada. E para. Aí você chega e todo mundo... E para. Aí você fala, o que está acontecendo? De repente você vai no espelho e tem uma caca aqui. Aí você fala, era isso. Meu Deus. Sabe o que o espelho te trouxe? Uma visão de você mesmo. Sabe por que as pessoas estavam rindo? Porque estavam vendo a caca. Sabe dessas doenças que tem na sua alma? O que você tem que fazer? Você tem que se enxergar, meu amado. Você tem que se ver. Você tem que enxergar em você aonde estão esses conceitos errados. Aonde estão esses gigantes, aonde estão essas fortalezas. Como que a gente faz isso? Tem 3 formas. Eu vou encerrar com isso. A primeira forma, a palavra de Deus diz que o sacerdote, lá no tabernáculo, tinha uma bacia de bronze polido, que era como se fosse um espelho. Eram os espelhos daquela época. E tinha uma bacia que estava cheia d'água e ele tinha que se abaixar e lavar as mãos naquela bacia. Toda vez que ele se abaixava e lavava as mãos, ele se via. E isso é um símbolo de que ele tinha que ali se ver e lavar as mãos. E lavar as mãos fala de corrigir as atitudes. Lavar os pés também. Fala de corrigir os caminhos. Corrigir aquilo que você faz. Sabe, aquele sacerdote, ele tinha que toda hora se ver. Ele tinha que toda hora se enxergar. Ele tinha que toda hora se medir. Mas como que nós nos medimos? Qual é a nossa medida? A nossa medida é Jesus Cristo. Como que eu faço então para enxergar? Quando você lê a palavra de Deus e vê o Senhor Jesus fazendo algo, e você faz totalmente diferente, você tem que se enxergar nessa hora. Já teve essa experiência de quando você está lendo a palavra de Deus e aí você vê o Senhor Jesus amando alguém que você não amaria, você fala, puxa vida, olha só, eu estou me vendo agora. Eu ainda sou muito problemático. Eu preciso de transformação. Então a primeira forma de se enxergar, para que você vença esses inimigos na sua alma, olha para mim aqui, ó, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de, a Bíblia mesmo diz, de ser um espelho. De quando você lê a palavra de Deus, você na verdade se vê e consegue se enxergar na sua real situação. Amém? Agora, se você não lê a palavra de Deus, você não vai se ver.
Se você não vem para os cursos onde é falado da palavra de Deus, você não vai se ver. Se você não tem prazer em ouvir palavras que possam te mostrar a sua realidade, você não vai se ver. Mas Deus é tão bom, essa é a primeira forma. Deus tem uma segunda forma. A segunda forma é quando Deus cria uma circunstância e Ele põe para andar com você alguém pior do que você, naquela área. Quer ver um exemplo? Talvez você é extremamente chato, fala pelos cotovelos, e as pessoas falam: mano, você fala demais, rapaz. Eu falei: eu não falo demais, eu falo pouco, eu não sei nem o que falar, eu falo de pouca coisa. Presta atenção. E aí você não se enxerga. Eu estou dando um exemplo bem simples, tá? Mas é óbvio que pode ser algo bem mais profundo. Presta atenção. E aí você não se enxerga, você não consegue se ver. E o que Deus faz? Deus é tão bom que Ele manda lá para sua célula um cara duplamente falante, mais que você. E aquele cara, ele te cobre com tanto que ele fala. E você fala: meu Deus, ele é muito chato, ele fala demais. Meu Pai do céu, eu não sei o que eu faço. E aí, quando você vai orar falando: Deus, aquele irmão que fala tanto, o que eu faço? Normalmente Deus vai falar para você: ele é você, 2 vezes piorado, meu querido. Já teve essa experiência, sim ou não? Talvez você é arrogante e você não se enxerga assim. O que Deus vai fazer? Deus vai colocar alguém extremamente arrogante para andar com você. E aí você vai falar: mas quanta arrogância, esse irmão é arrogante demais. Como? E Deus usa aquilo para mostrar que na verdade você é arrogante. Deus fez isso com Jacó. Jacó era enganador e ele andava enganando. De repente Deus colocou os mestres dos enganadores para andar com ele, Labão. E aí ele viu: meu Deus, esse cara me enganou 1, 2 vezes. Tem alguém andando com você que está tratando a sua vida hoje? Não recusa ele não. Ele pode ser você 2 vezes. Ele pode o seu eu mais o seu eu de novo. Entende isso? E a terceira forma, queria chamar a equipe de louvor aqui. A terceira forma que Deus usa para te tratar, porque pensa assim, ó. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Então você não precisa desesperar, porque Deus está trabalhando para que você seja aperfeiçoado à estatura do varão perfeito. Isso é precioso. E aí Deus usa disso, então Deus usa a palavra dele. E aí você não vai. Deus coloca um Labão e mesmo assim você resiste. Como último, Deus põe a mula para falar com você. O que é a mula? A palavra de Deus diz que o profeta Balaão... Não conversa, estou quase terminando. O profeta Balaão, ele estava... Eu vou encurtar a história, né? Depois se você quiser você lê. Está lá em Números, se não me engano, 30. O profeta Balaão, ele estava indo para profetizar contra o povo de Deus, por causa de dinheiro. E aí ele estava andando na mula e a mula empacou. E ele bateu na mula, e vai mula, anda! E a mula empacou. E ele bateu na mula, até que a mula falou: por que você está me batendo? Ele falou: porque você não anda. Aí a palavra de Deus diz que nessa hora, os olhos do profeta foram abertos e havia um anjo com a espada desembainhada na frente, impedindo a mula de andar. O que significa? Até a mula viu que ele estava fazendo a coisa errada, mas ele mesmo não se via. O que é isso? O que é isso na nossa vida? É até quando aquele que é seu liderado, ele fala: e aí, você não vai mudar nisso não? E você fala: nossa, eu que devia ensinar, ele que está me ensinando. É quando lá no seu trabalho, as pessoas viram para você: e aí, você é crente, está fazendo isso aqui? Ué, como assim? E você fala: nossa, olha só o meu testemunho. É quando Deus usa o improvável, aquele que não deveria, aquele que deveria aprender com você, para te ensinar. É quando Deus usa o ímpio, aquele que deveria ser edificado pela sua vida lá, para edificar você, porque você é tão duro que não conseguiu enxergar. No resumo, é quando Deus te faz passar vergonha, porque você foi duro demais. Não rendeu a palavra, não rendeu o Labão, vai ter que render na mula.
Mas não deixe chegar nisso não, meu querido. A mula é o extremo. Não deixe chegar nisso. Não quero passar vergonha. Eu era crente, não da videira ainda. Eu era meio crente, se é que eu posso dizer que existe isso. Não existe, na verdade, não. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui pro Play Center e eu enchi a cara, que eu fiquei em coma alcoólico quase. A minha mãe teve que me buscar. Eu não sei porque eu estava muito louco. Diz que meu irmão abriu a porta do carro e me jogaram na calçada. E foram me arrastando para dentro de casa. E eu ia para a igreja. No outro dia, quando eu acordei, na cama da minha mãe, sem saber como eu tinha chegado ali, eu falei, meu Deus, o meu desejo era morrer naquela hora. Eu falei, meu Deus, por que o Senhor fez isso? Na verdade, Deus não fez nada, eu que tinha feito. Eu fui tão idiota, Deus já tinha falado comigo, para com essa vida, larga desses caminhos, sai disso. É nada, meus brother. Só que eu passei a maior vergonha da minha vida. Minha mãe no outro dia falando, filho, vai para a igreja para quê? Vai ficar bêbado no Play Center. Eu fiquei, meu pai, eu fiquei semanas assim. Mas eu quero dizer uma coisa, depois daquele dia eu nunca mais bebi na minha vida. Eu não era da videira ainda. Por quê? Eu deixei chegar lá na mula. A mula teve que me dar a verdade. Falar, olha, e aí? Você vai continuar sendo um alcoólatra? Fique de pé no seu lugar. Não converse. Sabe, meu querido, eu sei que talvez na sua vida existem nações que são conceitos mundanos, gigantes que são sentimentos errados que você ainda gosta deles. E existem fortalezas que são verdades mentirosas, que são coisas que o mundo diz que é verdade, mas não é na sua vida. Nós estamos jejuando 21 dias para que a nossa vida seja transformada. O meu desejo, não converse, por favor, é sair desse jejum transformado. Meu desejo, eu falo para você assim que eu quero ir para a conferência e eu quero receber um negócio esquisito lá que mude minha vida. Que mude a minha história, que me marque com palavra, algo que vai mudar a minha... Numa conferência, um dia eu cheguei, dei minha chave para o pastor André e falei, eu vou ser pastor. Porque Deus falou tanto comigo naquele dia, que eu falei, tá aqui, você tem acesso à minha vida. Eu quero ser pastor. Nessa conferência, nesses 21 dias, eu quero poder falar, Deus transformou a minha alma. Deus não vai fazer tudo em 21 dias, mas Deus começou a boa obra que Ele mesmo vai terminar em nome do Senhor Jesus. Quantos querem isso em nome do Senhor Jesus? Feche seus olhos. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Nós queremos nos render diante da Sua palavra. Nós queremos nos render diante das circunstâncias que o Senhor mesmo produz para que nós sejamos transformados. Espírito Santo de Deus, enquanto nós estamos aqui compartilhando, ouvindo a Tua palavra, o Senhor possa nos trazer, pela Sua santa revelação, conceitos gigantes, fortalezas que têm que ser vencidas. E nesses dias o Senhor vai nos ajudar nessa guerra. O Senhor vai nos conduzir nessas batalhas. Espírito Santo de Deus, nesta noite, tem liberdade para falar conosco nesse lugar. Espírito Santo de Deus, você pode falar isso para Deus nessa noite. Espírito Santo de Deus tem liberdade para falar comigo. Eu não quero me endurecer, eu quero me amolecer diante da Tua poderosa palavra. Espírito Santo, eu quero me render diante da Tua poderosa palavra. Pai, eu quero me colocar diante do Senhor e me render. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nós queremos nos render diante da Sua poderosa palavra. Muda a nossa vida.
Muda a nossa alma, muda a nossa história. Muda, quebra os conceitos, quebra os sofismas, quebra a nossa mentalidade ainda escrava e nos renova nesses dias, Pai. Eu queria que você se juntasse com uma pessoa. Nós vamos orar de 2 em 2. O pessoal que está aqui do encontro, eu queria que você, líder, viesse orar com eles. Você que é equipe, vem orar com esses irmãos. Você que não vai orar aqui com os irmãos, eu queria que você se juntasse com o irmão. Se você tem essa liberdade, compartilha com esse irmão um conceito, um gigante, uma fortaleza que existe na sua vida. E vamos orar para que Deus nesses dias venha nos dar armas para quebrar essas fortalezas. Para que Deus nesses dias venha nos fortalecer nessa guerra. Nós sairemos, você tem que crer nisso. Esses 21 dias muito mais parecidos com Cristo do que nós entramos. Daqui 15 dias, você vai em nome do Senhor Jesus parecer mais com Cristo. Essas doenças da sua alma vão ser curadas em nome de Jesus. Se você tem essa liberdade, eu queria que você compartilhasse com esse irmão. Falasse, irmão, eu tenho uma sofisma em mim. Se você se enxergou, não force nada. Mas se o Espírito Santo de Deus falou com você, compartilha com esse irmão. Fala com ele, fala, ora por mim por isso. Ora por mim. Ora por mim. Amém? Queria que você compartilhasse e orasse em nome de Jesus.